No vídeo anterior, falamos sobre os ODSs e para entendermos melhor na prática o sentido dessa palavra, vamos trazer algumas ações, exemplos de pessoas que estão preocupadas em diminuir os impactos negativos no nosso planeta. E você vai perceber que é possível viver confortavelmente inserindo ações sustentáveis na sua rotina. Vamos lá? Aprender com eles? Meu interesse por sustentabilidade, arquitetura e urbanismo começou de uma forma curiosa. Vendo um programa na TV exatamente sobre esse tema, a chamada do programa falava que os prados haviam voltado ao centro da cidade de Chicago. Eu parei, muito curioso, para ver o que ia ser apresentado, e o que me apareceu foi um edifício de muita altura, que tinha no seu topo uma espécie de terraço-jardim. A verdade é que aquilo ali muito pouco tinha de sustentável, porque a área que você tinha daquele grande edifício envidraçado, com materiais obviamente pouco sustentáveis, né, no sentido que a gente já enxergava naquele tempo também, para aquela proporção de área de terraço verde, a gente estava falando de uma coisa ínfima. E então ali eu passei a ter um olhar mais crítico sobre o tema. A partir daí, eu passei a estar mais atento e eu descobri que ser sustentável na arquitetura ou no urbanismo é muito mais do que ter uma placa solar, do que ter uma tecnologia qualquer que regule a temperatura, ter simplesmente um terraço-jardim desproporcional a todo o resto que é construído. Fazer arquitetura e urbanismo sustentável tem muito mais a ver com uma atenção e uma estratégia que parte desde a construção do projeto em si, passando pela construção, as escolhas dos materiais, pela manutenção, né? Pela manutenção. Manutenção é uma coisa que a gente sempre esquece, mas a manutenção é um tema muito importante, tanto para a arquitetura quanto urbanismo. E até a utilização do usuário final, que todo esse processo ele tem que ter uma coerência, ele tem que ter uma sinergia que feche uma espécie de ciclo, né? Então, uma arquitetura sustentável, ela começa, obviamente, na estratégia projetual, nas decisões que são tomadas para um projeto X ou Y. Ela vai passar pela escolha de soluções de localização das aberturas, de ventilação, de iluminação, de materiais, de formas de construir, inclusive, e vai chegar no próprio uso da construção em si. Um uso que, obviamente, produz rejeitos, digamos assim, né? Tanto na sua construção quanto depois no uso do edifício, que deve ser levado em conta para que ele possa também entrar num ciclo virtuoso, né? De reaproveitamento, de retirada do máximo possível da sua potencialidade. Então, a arquitetura sustentável é muito mais do que o uso da tecnologia. A tecnologia ajuda muito, mas é muito mais do que o uso da tecnologia ou de soluções que são muito mais, eu diria, de mitigação do que soluções estratégicas para realmente criar uma construção sustentável. Tem muitas soluções que vêm do passado que são altamente sustentáveis, a nível de ventilação, a nível de conforto ambiental, e que muitas vezes são ignoradas plenamente, porque a gente tem hoje recursos como um ar-condicionado, mas não adianta o ar-condicionado ser e gastar pouca energia, se você poderia ter uma solução que eventualmente não precisava nem daquele ar-condicionado, ou poderia fazer com que a utilização dele fosse muito menor durante o ano. Então, no fundo, a arquitetura sustentável é uma arquitetura que dá resposta a todo esse ciclo, desde a estratégia projetual, passando pela construção, até a utilização do espaço em si. No caso do tema do urbanismo e das cidades, é muito semelhante. A gente tem cada vez mais que entender a estratégia projetual em relação ao todo da cidade,
por exemplo, entender que uma cidade compacta é uma cidade muito mais sustentável do que uma cidade espraiada, na medida que os recursos são inelásticos e quanto mais você aumenta o território ocupado da cidade, mais infraestrutura você tem que fazer chegar até lá, e cada vez mais as infraestruturas são mais caras e mais especializadas, né? Essa é a tendência que a gente vive já há bastante tempo. Então, cada vez mais isso é mais caro para a coletividade. Então, no fundo, a gente está gastando uma reserva e gastando uma energia para criar uma cidade muito maior do que ela realmente é necessária. Então, uma cidade compacta, densa e com qualidade espacial suficiente é uma cidade muitíssimo mais sustentável do que uma cidade espraiada. Embora, normalmente, as pessoas tenham a visão contrária disso, né? Que a cidade espraiada, que tem muito verde, que tem muito... As casas, os edifícios estão soltos em grandes áreas verdes, comunica que essa cidade é uma cidade mais sustentável. Mas ela não é efetivamente mais sustentável. Ela efetivamente tem mais verde, mas não é mais sustentável. Existem questões, quando a gente fala de cidade, por exemplo, como a questão da manutenção, que precisa ser discutida, né? Toda essa área verde precisa ter manutenção. Essa manutenção precisa ser feita pela coletividade. Então, se a gente pensa que a sustentabilidade é esse ciclo e é a gente garantir para gerações futuras o que a gente tem hoje, o uso dos recursos, mais uma vez, e de toda a energia para áreas onde vão ter menos pessoas vivendo, onde vai ser mais caro levar mobilidade, levar todas as infraestruturas, no fundo, uma espécie de serviço para a comunidade. Então, ser sustentável, no caso da cidade, não é só ter mais áreas verdes. Essas áreas verdes elas têm que ser estratégicas. Elas têm que estar dialogando com essa cidade que precisa ser mais compacta. Eu acho que cada vez mais, e sobretudo com a ampliação da discussão, com a vinda dos ODS, a gente tem o próprio ODS 11 que fala de cidades, cada vez mais essa ideia da cidade compacta, do espaço coletivo qualificado, de um cuidado maior com as construções e no como fazer as construções e no impacto que aquela construção pode ter também para a coletividade. Essa onda que a gente já vem surfando há um tempo, com muitos autores importantes falando sobre isso, já é uma característica de mudança muito grande que a gente vem vivendo, e eu acho que essa tendência é cada vez mais forte e a gente vai continuar evoluindo nessa ideia de que a cidade é uma cidade para as pessoas, é uma cidade para o coletivo, é uma cidade onde a gente tem que se importar com o outro, entender que existem sinergias, entender que existe uma questão sistêmica, no fundo, né? Que uma mexida aqui altera uma coisa do outro lado, que influencia a outra, e sustentabilidade também é isso. Sustentabilidade também é essa visão sistêmica para a gente conseguir preservar uma qualidade de vida nas cidades que a gente ainda precisa melhorar muito, mas talvez já tenha tido mais em certos temas, mas que a gente precisa preservar para as próximas gerações, para os nossos filhos, nossos netos, etc. Perceberam? Cuidar do planeta é a mesma coisa que cuidar da gente. Só depende de nós.